Quero encorajar também os irmãos a pegarem o link dessa mensagem e mandar para outras pessoas. É uma maneira de você encorajar as pessoas a até mesmo convidar a elas virem para a igreja, né? No próximo domingo, não no próximo domingo, que não haverá culto aqui nesse próximo domingo. Mas é a oportunidade de você convidar pessoas, né? Para estar conosco aqui, na nossa casa. O link está no grupo da igreja, tá, Isaac? Já vai estar no grupo da igreja o link para vocês mandarem. Salmos 27, versículo 4. Fala assim. Se vocês puderem ler junto comigo, eu agradeço. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com propósito, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vou repetir porque esse versículo precisa ser repetido, precisa ser digerido. Eu peço ao Senhor uma coisa e eu vou buscar. É morar na casa do Senhor. Cada dia da minha vida. Cada dia. Para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero estar nessa casa, eu quero estar nesse ambiente. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar a beleza e meditar no seu templo. Quero convidar também para a gente ler João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23 e versículo 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E por fim, eu quero ler junto com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Desculpa, capítulo 3, versículo 18. Fala assim: e todos nós, com o rosto descoberto, fazendo o quê? Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. E ainda, para terminar, eu quero ler junto com vocês Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Versículo 21. Vai ser 21, 23, depois o 25. Fala assim, versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Versículo 23.
e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E por fim, o versículo 25 fala: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Toda a nossa vida a gente sabe que é para a sua glória. Nós somos criados para glorificar a Deus. E aí essa série de mensagens está encerrando hoje falando sobre a questão de nós adorarmos a Deus. Que nós fomos criados para a sua glória, para adorarmos a Ele. A gente viu também sobre nossa identidade, e a gente precisa saber que nós somos, a primeira mensagem, que nós somos luzeiros, nós somos criados para refletir a glória de Deus, somos para brilhar. Deus nos deu uma responsabilidade nessa terra, nos confiou, Deus criou os céus e a terra, e deu a terra aos homens, para que a gente pudesse brilhar, trazer a sua luz para essa terra, para as pessoas verem as nossas obras e glorificarem a quem? Glorificarem a Deus. Porque nosso objetivo, nossa intenção, nós fomos criados para isso, nosso destino é glorificar a Deus. E aí, a gente sabendo que nós não somos o luzeiro do universo todo, mas somos apenas uma estrela nesse universo todo, para dar glória a Deus, claro que a gente não vai roubar a glória de Deus. Pelo contrário, se a nossa luz brilhar, a gente vai dar a glória devida a quem é digno de toda a honra e de toda a glória, sabendo quem nós somos. Na segunda mensagem, a gente viu também sobre a questão dos nossos relacionamentos, que Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente se relacionar. Ora, nós nos relacionamos, na maioria das vezes, no sentido de obedecer, mas em alguns momentos Deus nos coloca numa situação de liderança, de responsabilidade. E quando a gente assume um papel de liderança, quer que seja numa sala de aula, seja na sua casa, a nossa liderança, ela tem uma finalidade: servir. Ser uma liderança que serve para trazer a bondade de Deus, trazer a ordem de Deus para a esfera da nossa governança. E cada um de nós exerce um momento de liderança na sua vida. A gente precisa considerar isso. Não é para a gente usar essa liderança para o nosso benefício próprio, mas para servir as pessoas. Por outro lado, na maioria parte do tempo a gente está na posição de obedecer. Em vários lugares, vários momentos a gente está para obedecer. E a nossa disposição é obedecer com alegria. Obedecer percebendo que a gente está fazendo isso para a glória de Deus. Seja na liderança, seja na obediência, a gente está fazendo tudo isso para a glória de Deus. Como Paulo falou, quer que a gente coma, beba, ou tudo que a gente fizer é para glorificar a Deus, é para a glória de Deus, é para representar Deus. E a semana passada a gente viu também que Deus é como um grande dono de grandes riquezas que se ausentou e entregou a nós toda a terra para nós cuidarmos. E qual a expectativa de Deus, ou de se um dono de uma grande fazenda entrega as suas fazendas, os seus bens para alguém cuidar? A expectativa é quando voltar, a coisa esteja melhor do que quando ele deixou. E se ele deixou 5, a esperança é que tenha 10. Se entregou 2, que haja 4. Se entregou 1, que haja 2. Se ele entregou a terra, que só havia um jardim com árvores e animais, o que é que ele espera? Que haja construções, haja cidade, haja administração. E é isso que a humanidade, no decorrer da história, tem feito. A gente tem feito muitas coisas, né? Hoje, as situações onde a gente mora são cidades pavimentadas, várias coisas. E tudo isso que nós também damos a nossa contribuição é para quê? Para dar glória a Deus. Ele entregou essa terra para nós, para administrarmos, tomar o nosso papel. E ele não apenas deu ou seja, ele deu essa terra e isso inclui tempo para nós, os nossos recursos que ele entregou, financeiros, nosso corpo que ele entregou também. Então, tudo isso a gente vai fazer o que com ele? A gente pode até dizer assim, não, eu não sou apenas dono do meu nariz, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser, eu uso da maneira que quiser. Você tem esse direito, você pode até falar isso como um filho pródigo, falou assim, me dê todas as minhas riquezas que eu vou usar do jeito que eu quero. Só que a gente sabe que a nossa vida só tem sentido se a gente usar tudo que Deus nos deu para glorificar.
os nossos recursos financeiros, sem dúvida, é para trazer bem-estar para a sua família, para você, mas também o seu dinheiro precisa glorificar a Deus. O seu corpo é bem verdade, você precisa. É muito bom a gente ter um corpo, né? Que a gente possa ser saudável, que a gente possa cuidar dele, mas esse corpo também é para glorificar a Deus. Os meus prazeres, alguns deles eu preciso colocar debaixo da soberania de Deus e obedecer a Deus, e até mesmo me restringir de algumas situações para glorificar a Deus. Né? Ou seja, tudo é para a glória dele. Comer, quer que eu coma ou beba, tudo que eu faço é para a glória de Deus. E por fim, hoje a gente está falando então sobre adorar. Glorificar a Deus implica também de adorar a Deus. Imagine comigo, seria muito estranho se uma obra de arte ela reclamasse que as pessoas estão valorizando e estão batendo muitas palmas para o criador dela. Não seria muito estranho? Se, sei lá, a Mona Lisa, que é uma obra de arte muito famosa, ela ficasse com raiva porque as pessoas estão dando muito valor ao autor que fez. Não seria muito estranho? Mas parece que a gente, ser humano, a gente é estranho mesmo, porque a gente faz o seguinte, a gente vê muitas pessoas meio que fica com raiva quando Deus pede que a glória seja dada a ele. Ah, não, a coisa tem que ser muito muito opressor, esse Deus que quer a glória toda para ele. Peraí, quem foi que deu alguma coisa para Deus? Quem está sustentando? É mais ou menos assim, quem sustenta o galho? É a raiz ou é o galho? Então parece que o galho fica brigando com a raiz e diz, não, você pensa que é o quê? Então, nós seres humanos, às vezes, parece que as pessoas usam toda uma teoria, toda uma filosofia para justificar e dizer que esse Deus é um Deus injusto quando ele exige a adoração dos seres humanos, que a honra e a glória seja dada a ele. Peraí, quem foi que criou o universo, quem fez essas coisas? Então a gente percebe que é estranho uma obra, ela querer a glória só para ela, não reconhecer que Deus é Deus e ele tem todo o direito de exigir, dizer, não, a glória pertence a mim e eu não abro mão disso. E aqui a gente leu em Romanos que as pessoas são indesculpáveis quando elas não glorificam a Deus, porque é só olhar para o universo que a gente percebe que existe alguém muito sábio, que criou coisas grandiosas e coisas mínimas, pequenas, com detalhes de uma beleza única, que só um ser pensante, seria capaz de fazer tudo isso. É ou não é? O universo é muito lindo, a gente olha para a Terra, essa Terra que existe, e a gente começa, quando a gente para contemplar. É muito lindo. Eu não sei vocês, mas às vezes no dia a dia, quando tá, assim, eu estou com muita coisa na cabeça, que eu olho para o céu, parece assim que dá uma sensação tão boa de ver o azul, a grandiosidade. É só uma coisinha da criação de Deus, da beleza de Deus. Então, as pessoas são indesculpáveis quando elas não dão devido louvor a Deus, porque a criação toda está clamando e está mostrando, existe um Deus. Como o hino cantou, pintou o céu de azul, fez a abelha para dar o mel para a gente, cada beleza, né? E aí em Romanos fala essa lastimável situação, que as pessoas preferiram, não quiseram glorificar a Deus, não quiseram dar graças a Deus, mas trocaram a glória de Deus por imagens humanas. Infelizmente. E nós, a gente pode pensar assim, não, mas eu sou crente, eu nunca adoro ídolo. Em verdade, a gente tem essa consciência. Mas acontece que, às vezes, na vida da gente, acontece tantas coisas que a gente, sem perceber, a gente está deixando de dar glória a Deus. A gente está deixando de morar na casa de Deus, ou talvez a gente esteja morando na casa de Deus, mas a gente esqueceu do propósito de estar na casa de Deus. Qual foi a oração do salmista falando assim? Para contemplar a sua beleza. Por que a gente quer habitar na casa de Deus? É para contemplar a beleza de Deus. E sem perceber, de maneira, às vezes, inconsciente,
você não se deu conta, você está contemplando outras coisas que não é a beleza de Deus. Por exemplo, Jesus falou para os seus discípulos que eles estavam contemplando muito a roupa e a comida. Eles estavam muito preocupados o que é que eles vão comer e o que é que eles vão beber e vestir. Era essa a preocupação. Que eu lembro, quando era menorzinho, uma das grandes preocupações minha, meu Deus, como é que eu vou casar se eu mal tenho uma roupa para vestir e eu vou sustentar uma família e eu só tenho uma calça para ir para o trabalho, para a faculdade à noite, lavo para poder ir de novo e tal. Como é que eu vou sustentar uma família, vou viver? Era a minha preocupação. E eu lembro, irmão, mas eu lembro que quando eu lia Mateus capítulo 6, que Jesus falava assim: se eu cuido, olhai para os lírios dos campos e as aves dos céus. Se eles não são tão mais belos do que Salomão, e de que as aves dos céus nada falta para elas, mas eu dou alimento para elas. Eu confesso para vocês, eu lembro na faculdade que eu estava lá na biblioteca, esse preocupado com isso, com os recursos pouco que tinha, e quando eu abria Mateus, que li isso, eu dava aquele alívio para a alma, porque me fazia lembrar e contemplar essas coisas tão pequenininhas, mas que são cuidadas por Deus. E aí você percebe, Jesus está dizendo para eles, sem vocês perceberem, vocês estão contemplando tanto essa problemática, que é real, que vocês estão esquecendo de dar glória, de contemplar a minha beleza, de olhar as coisas pequenas ao seu redor e dar graças a Deus. Então, sem perceber, embora a gente não faça isso de maneira intencional, dizendo assim, não vou glorificar a Deus, mas o mundo, ele vem abafando a nossa fé de a gente contemplar a beleza de Deus. E a gente vai vivendo tão preocupados em resolver as coisas, que até mesmo quando a gente entra na presença de Deus, o pastor José compartilhou domingo passado uma coisa que eu achei fantástica. A gente fica pedindo a Deus a nossa oração e convencendo Deus na nossa oração para Ele mudar aquilo que a gente acha que não está bom. Seja pessoas ou seja situação. E a gente não lembra de que ir na casa do Pai, na casa dele, é muito mais para contemplar a beleza dele do que levar nossa lista de pedidos para mudar o mundo para se tornar como a gente quer. Isso é adorar. É você desenvolver a sua vida de contemplar a beleza do Pai. Se está difícil, começa contemplando as pequenas coisas, um lírio do campo, e louvar, e que vai te lembrar a glorificar a Deus. Tenta escutar no barulho dos carros algum passarinho em algum lugar tocando, cantando, para te lembrar de glorificar a Deus e de te lembrar a sintonizar com Deus. Porque a gente foi criado para quê? Para glorificar a Deus. Para a gente contemplar o Pai. E a gente não pode abrir mão disso na nossa vida. Eu sei que existem, nós, principalmente nós crentes, a gente se preocupa com muitas pessoas. A gente tem um coração que Deus deu para nós de servir. Mas a gente precisa também se policiar para não ser roubado de nós a adoração a Deus, de contemplar a Deus. Porque o nosso Deus é belo, o nosso Deus é lindo. A igreja diz amém? Não é verdade? A gente precisa lembrar de glorificar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus e ter cuidado para que esses ídolos, a gente pode chamar isso de ídolos, venham roubar o nosso coração. Em um determinado tempo, em uma determinada situação, uma determinada pessoa falou o seguinte, que sem perceber, ela caiu a ficha de que ela estava adorando grandes pessoas da história da humanidade. Como assim? Pessoas que fizeram grandes inventos, grandes revoluções, trouxeram coisas boas para a sociedade. Por exemplo, vamos supor, Thomas Edison, que criou a iluminação, que graças a Deus é muito bom, trouxe um bem para nós. Aí imagine outros que criou aviação, outros que criou várias coisas. E assim, sem perceber, essa pessoa disse, caiu a ficha nela que ela assim, meu Deus, numa das redes sociais minhas, eu cito tanto essas pessoas, eu tenho tanto, mais ou menos assim, eu tenho tantas imagens e fotos, não de adoração assim,
Fotos, frases dessas pessoas e tal. E se eu comparar com Jesus, não tem quase de Jesus. A pessoa, em determinado tempo, em determinada situação, ela falou assim, é real essa pessoa, tá? Ela falou assim, eu acho que eu preciso fazer uma virada. Eu preciso contemplar mais coisas de Jesus também. Porque sem perceber, eu estou meio que um ídolo dessas coisas. Aí eu quero usar essa situação para trazer a seguinte memória para a gente. Às vezes, os problemas dos outros podem ser nosso ídolo. Porque é o que a gente pensa tanto, que passa a ser nosso ídolo. Às vezes, o problemática do seu filho, que você é responsável por ele, que você deve cuidar dele, mas toma tanto a sua mente que pode estar se tornando seu ídolo. Essa é a problemática. A sua doença, que você tem que cuidar, que você precisa ser responsável, mas ela pode ser o seu ídolo. Qualquer coisa que ocupa muito tempo da gente, pode ser nosso ídolo. Pode ser aquele véu que nos separa de contemplar Deus. E aí, você está se tornando aquilo que você contempla muito. Se você contempla muito isso, você vai se tornando. Aí, nisso se gera muito estresse, muita preocupação, muita ansiedade, muita impaciência. Pode ser. Ou então, se você contempla muito determinado, sei lá, uma pessoa muito famosa o tempo todo, está ali consumindo, e você está se tornando dependente emocionalmente daqueles ali, pode ser seu ídolo, e você está se tornando como aquela pessoa também. Aí, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que a gente leu, fala assim, né? Que a gente precisa tirar o véu para a gente contemplar a imagem do Senhor, e a gente vai contemplando e a gente vai sendo transformado de glória em glória. Olhe, se você, no fuzuê todo da vida, você contemplar a beleza do Senhor, começar a contemplar quem Deus é, você vai ficar parecido com quem? Com a beleza de Deus. Porque você vai ser transformado de glória em glória. Você quer mudar a sua história. Você quer mudar o rumo da sua vida. Você quer sair de uma situação de amargura, de várias coisas. Comece a contemplar a beleza de Deus. Vá na presença dele para se aquietar e contemplar a beleza de Deus. Até mesmo no meio dos sofrimentos, a gente vê pessoas no nosso meio, graças a Deus, louvando a Deus, passando por situações difíceis, complicada, sem solução até então, mas louvando a Deus. Isso encoraja a gente de tomar essa disposição de também louvar a Deus, mesmo nos sofrimentos. Porque a gente foi criado, nossa vida só tem sentido quando a gente glorifica a Deus. É ou não é? Quando a gente exalta a Deus, independente da situação. Quando mesmo na situação ali, a gente está glorificando a Deus, a gente está dando glória a Deus, a gente está contemplando a beleza de Deus. E é isso que eu quero encorajar cada um de nós. A gente ter essa disposição de glorificar a Deus, de dar a Deus a honra devida. Porque a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero falar de 2 instrumentos que a gente pode usar, que Deus nos deu para a gente apreciar a beleza dele. Uma delas é a Bíblia. A leitura da Bíblia. É a Bíblia, mas não é só ter a Bíblia. É ter a leitura da Bíblia. E não é só ter a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito especial que a gente pode ler de várias formas, né? A gente pode ler como uma leitura corrida, que também é bom, é importante você pegar a Bíblia e fazer, eu vou ler a Bíblia de uma vez só, por um determinado tempo. Bom. Não, eu vou ler para estudar, para compreender, livro por livro. Bom também. Existem diversas formas de ler a Bíblia. Como a gente está falando sobre adorar a Deus, sobre contemplar a Deus, eu quero falar de uma experiência
de você ler a Bíblia meditando. Lembra? Peça ao Senhor morar na casa dele para contemplar sua beleza e meditar. Então você usa a Bíblia para você meditar. Que alguns pais da história da igreja chamaram isso de imaginação santificada. É você imaginar, não que você cria na sua cabeça, começar a imaginar mil e uma coisa, não. É imaginar o que a Bíblia vai conduzindo você na presença do Senhor. Não é muito complicado, não. De repente você já faz isso. Por exemplo, você pega o Salmo 23, que é muito conhecido de todas as pessoas. E lá, Salmo 23, você não tem muita pressa em ler. É o seu devocional, o seu momentozinho ali com Deus. Você pega aquele versículo ali e fala, o Senhor é o meu pastor. Feche seus olhos agora. Comece a imaginar o Senhor sendo seu pastor. Eu vou conduzir vocês nesse momento, tá bom? Feche seus olhos e imagine o Senhor sendo seu pastor. E aí, o meu pastor, ele vai deixar faltar nada. Sinta o Senhor cuidando de você, você diz assim, tu és meu pastor, eu não preciso de mais nada. E esse seu pastor está fazendo, sabe o que com você agora? Ele está levando você junto para os campos que estão bem verdinhos, bem verdejantes. Você está passando ali, andando, e aquele verde gostoso, aquele cheiro gostoso ali está conduzindo você. E você agora vai para um outro processo, que você vai agora para junto das águas tranquilas, que vai tranquilizando você. Águas cristalinas, gostosas. É o seu bom pastor que está cuidando de você. Amém. Pode chegar aqui, pode abrir seus olhos. Isso é pegar a Bíblia e a gente contemplar a presença de Deus, a gente meditar, a gente trazer essa leitura para a nossa vida. É diferente de você pegar, o Senhor meu pastor nada me faltará, deitar-me faz, verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas. Entende? É você pegar um versículo da Bíblia e usar ele para você contemplar a beleza do seu Deus. Faça isso quando você estiver no ônibus. Ou você, às vezes, está no seu dia ali, dá uma paradinha ali, fecha os seus olhinhos ali, traz à memória algum versículo, medita nele. Você vai estar adorando a Deus e você vai estar entrando na casa. Uma coisa eu peço ao Senhor, que é morar na sua casa para contemplar a sua beleza. Você fazendo isso, irmão, você vai estar sendo transformado de glória em glória na sua imagem. Porque, não sei na sua vida, mas na minha vida é tanta demanda na cabeça da gente, que a gente já acorda de manhã com muita coisa para resolver isso, resolver aquilo, resolver aquilo. É muita concorrência na cabeça da gente. E a gente precisa contemplar a beleza do Senhor. Achar momentos, usar ferramentas. E a Bíblia, a leitura da Bíblia, uma dessas maneiras de ler a Bíblia dessa forma, ajuda a gente a contemplar a beleza do Senhor. Uma outra coisa que eu quero trazer à memória, eu falei no começo, mas vou trazer de novo agora, sobre a oração. A oração também é outra ferramenta que Deus deu para a gente orar, para a gente ter comunhão com Ele. Oração, o Senhor ensinou que a gente deve orar para pedir. A oração é para a gente interceder pelas outras pessoas. A oração é para a gente confessar os nossos pecados. Orar para uma intervenção de Deus. Orar com autoridade. Tudo isso está correto e você deve fazer uso de todos os instrumentos de oração. Mas a oração também, e é isso eu acho que a gente explora pouco, é para contemplar a beleza do Senhor. Por quê? Porque eu percebo, nas orações gerais, claro, não sei a sua intimidade, o seu momento, mas pelo menos as orações públicas que eu ouço, eu vejo pouco exploração de contemplação da beleza do Senhor. A oração é mais ou menos assim, Pai querido que estás nos céus, Tu és Deus bondoso, e aí de seguida já começa a oração para Deus fazer as intervenções que a gente quer que Deus faça, que está correto, tá? Uma coisa não anula a outra. Minha ênfase nessa manhã é explorar, continuar orando por intercessão, por oração de poder, deve ser feito. Meu sentimento essa manhã é
evidenciar, encorajar, fortalecer esse aspecto da oração que nós precisamos e devemos explorar, de ir na presença de Deus para contemplar a beleza de Deus. E ainda desafio você ainda mais. Não é para nem agradecer pelo que Ele fez por você, é pelo que quem Ele é. Porque ainda assim, às vezes a gente vai diante de Deus para agradecer o que Ele fez. Ô Pai, mas assim, Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu um celular, obrigado porque o Senhor comprou o bolo ali, obrigado porque o Senhor me deu a casa, Pai, obrigado porque você isso e aquilo. Só que no fundo, o que o Pai está querendo ouvir assim, Pai, o Senhor é. O Senhor é. Tu és. Tu é. E aí eu quero desafiar você, nas suas orações individuais, observe como está a sua oração. Se a sua oração ainda está pelo que Deus fez por você, sua gratidão, ou pelo que Deus é. Porque isso é contemplar a sua beleza e não contemplar o que você fez. Tá? É importante isso que a gente faça. Porque você vai estar adorando a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele fez. Afinal, a gente foi criado para o louvor da sua glória. A gente foi criado para sua glória. Nós fomos criados para adorar a Deus. E essa adoração, ela vem pela contemplação. O que você mais contempla, o que você mais olha, vai se tornando o seu ídolo. Vai tomando importância na sua vida. E aquilo que você mais contempla, você vai se tornando aquilo. Se você contempla muito problema, você vai vivendo uma vida cheia de problemas, vai se sentindo sobrecarregado, cheio de problemas, com peso muito grande. Se você contempla um determinado ídolo, você vai se tornando, porque aquilo que a sua mente mais pensa é para onde você está indo. E a gente sabe onde a gente quer ir. A gente quer voltar para quem nós fomos criados. Nós queremos voltar para Deus. A gente quer estar em Deus. A gente quer morar na casa de Deus para contemplar a beleza de Deus e nos tornarmos como Deus é. Porque esse é o nosso destino. É ou não é? A gente quer ser como Deus é. E aí você precisa contemplar a beleza de Deus. Olhar a beleza. Olhe, eu creio. Se você contemplar Deus, metade dos teus problemas desaparece. Se você contemplar Deus, a beleza de Deus, tu vai ser mais compreensível, tu vai entender os outros melhor, tu vai perdoar com facilidade. Porque quando tu começar a contemplar Deus, quem Deus é, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a riqueza de Deus, tu vai se tornando igual a Ele. Tu vai começar a brilhar igual a Ele. Teu relacionamento vai melhorar. A tua administração de tempo vai melhorar também. Tu vai viver para a glória dele. Contemplar Deus. Contemplar Deus. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é que essa mensagem, esse momento aqui, possa conduzir sua vida para glorificar a Deus. Isso aqui é para conectar você a Deus. Se você quiser se aprofundar mais nisso, se encontra durante a semana com alguns outros irmãos, faz um pequeno grupo. Para você crescer junto com o outro, para revisar essa mensagem, para ler junto com outro irmão, ou para ligar para o irmão os versículos que você anotou, passa para outro irmão, você vai estar discipulando, você vai estar crescendo junto com outra pessoa. Faz isso. Tá? Eu vou repetir o processo. Ó. Esse aqui foi apenas para você se conectar. Poxa, despertei. É verdade, é isso mesmo. Que mensagem, que palavra Deus me tocou. Pronto, agora você vai dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Se juntar com outra pessoa para crescer. Vai fazer o quê? Essas suas anotações você vai compartilhar com outra pessoa. Ou a pessoa que esteve aqui, ou com outra pessoa. Você vai ligar, eu ganhei isso e aquilo, a gente precisa isso e aquilo, contemplar Deus. Vamos orar, vamos fazer essa prática do versículo, vamos fazer isso aqui. Pronto, você vai ajudar você a praticar o que você ouviu, vai ajudar você a crescer. Para quem mora aqui em Boa Viagem, sábado ou quinta-feira, a gente vai ter um encontro que a gente pode aplicar essa palavra que a gente ouviu. Para quem não mora aqui, não vai poder vir aqui para Boa Viagem, tenta durante a semana ligar para outra pessoa, falar. Faça isso. Isso vai ajudar você a crescer junto com outra pessoa. Glória a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quer comamos ou bebamos, façamos tudo para
a sua glória. Glória, glória a Deus. Agora, vamos ficar em pé para a gente orar. E em seguida a gente vai sentar em pequenos grupos para compartilhar o que você ganhou, né, com outro irmão. Querido Pai, muito obrigado por ter nos criado para a tua glória. Obrigado por tudo que fizeste por nós, que tens feito por nós. Obrigado por ter nos colocado nesse mundo para nos brilhar. Obrigado pelos relacionamentos. Obrigado pelas coisas que deste para nos administrar. Diante de tudo isso, queremos olhar para ti e contemplar a tua beleza. Perceber que tu és amável, que tu és bondoso, que tu és lindo, que tu és o príncipe da paz que a gente tanto precisa. Que tu és o rei dos reis, que tu és o nosso perdoador. Tu és a nossa salvação, tu és a nossa esperança. Tu és o nosso Pai querido. Tu és o Espírito dado a nós. Tu és tão belo, tão atraente, tão querido. Nós estamos e queremos viver na tua casa para contemplar a tua beleza. Nos ajuda, Pai, a te ver além dos nossos problemas, a te dar a devida honra e devida glória. Não dá às pessoas, mas a ti. Nos ajuda, Paizinho, a tirar esse véu que nos impede de ver a tua beleza, de contemplar quem tu és. Senhor, nos ajuda a te ver, a querer, a ser lembrados pelos lírios, a ser lembrados pelos pássaros, a sermos lembrados pelo céu, a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade. Nós queremos te ver e te contemplar sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Pode sentar-se junto com outros irmãos aí para compartilhar. Amém. Verônica, bem aí.